Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gostaria, nestes poucos minutos, fazer síntese de algo que tem causado muita polêmica, muitos problemas nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos em particular. Tema este é a necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre a esposa e a mãe no casamento. A pessoa casou, tem a mãe e tem a esposa. A mãe sente ciúme do filho por causa da mulher que tem, e a mulher sente ciúme do marido por causa da atenção que dá à mãe. E se nós formos a ver, deparamos com aqueles que são princípios estabelecidos no Sharia. Nesses dois lugares, nessas duas posições, nós vamos encontrar um incentivo de Allah subhanahu wa ta'ala para com bom tratamento para com essas duas pessoas. O homem saber posicionar-se estando com a sua esposa, saber posicionar-se estando com a sua mãe, saber dar os direitos da sua esposa, assim como saber dar os direitos da sua mãe. O maior problema ainda acontece quando estas duas grandes mulheres vivem sobre o mesmo teto, vivem na mesma casa. Aí é o maior problema que tem acontecido. Se nós formos a ver os hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como o versículo do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a tratar bem as duas mulheres. Muitas das vezes temos tido essas duas mulheres, mas sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa tutela. E por vezes temos sido injustos, ou inclinamos mais para a nossa mãe, deixamos a nossa mulher pendurada, ou inclinamos mais para a nossa mulher e deixamos a nossa mãe pendurada. Por vezes somos injustos ao extremo, não queremos nem sequer saber da nossa mãe, porque a mulher está aí, ou escolhe, ou fica com tua mãe ou fica comigo. Esta é uma injusta que traz este tipo de posição para o marido. E a mãe também, por vezes diz isso: você escolhe, ou quer ficar com tua mulher ou fica comigo. É verdade que as relações são completamente diferentes. E o Coran estabelece: وَقَضَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala está a falar para nós tratarmos bem os nossos pais quando atingirem a terceira idade em particular. Nós não temos que ralhar a eles, não temos que berrar a eles, não temos que falar com eles como se estivéssemos a menosprezar a eles. Pior se se tratar de algo que tem a ver com a tua mulher. Você está entre parede e espada, ficou zangado, está agora a descarregar nos teus pais. E no outro lado, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dentre os crentes, os mais perfeitos na fé são aqueles que têm melhor caráter, melhor conduta. Wa khiyarukum, o melhor dentre vós, khiyarukum linisa'ihim, aquele que é melhor para com as suas esposas. Aqui aparentemente existir uma contradição. Um momento temos a mãe, outro momento temos a mulher. Nós temos que entender, prezados irmãos, que o Islã deu a cada um o seu devido direito. O Islã deu a cada um o seu devido lugar. Cada um tem seu lugar, cada um tem sua posição. Não há aqui sobreposição. O aspecto fundamental que deve existir nesta relação, ou na situação que você se encontra, tendo um lado mãe, outro lado a esposa, não é? É o princípio da justiça. Você deve ser justo, por mais que por vezes você tem de ir contra aquilo que é vontade dos teus pais. Por vezes você tem de ir contra a vontade da tua esposa. Você deve ser sempre justo. Nunca agir simplesmente porque ouviu de um lado. Mas eu tenho que seguir isso, por quê? Porque quem está a dizer são os meus pais. Eu tenho que estar do lado dos meus pais. Não quero ouvir o que a tua esposa está a dizer. Por quê? Porque são os teus pais.
O Islã é uma religião justa. O Islã optou sempre e incentivou-nos sempre a seguirmos pela justiça. Você deve estar ao lado da justiça, porque Allah subhanahu wa ta'ala que diz isso. Allah subhanahu wa ta'ala que nos ordena a sermos justos, a tratarmos as duas mulheres de forma justa. É o princípio básico e fundamental para todo o problema do gênero. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin. Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a justiça. E nós temos que saber, não existe obediência à criatura onde há desobediência ao Criador. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Não existe obediência à criatura onde há desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz aqui, vocês devem implementar e optar pela justiça, por mais que seja contra a vós próprios. Walau ala anfusikum aw al-walidain. Por mais que seja contra os vossos pais, wal aqrabin, por mais que seja contra os vossos parentes, os vossos próximos, a justiça deve sempre ser estabelecida. Independentemente aqui da posição, nós temos que ser justos. Por que eu menciono isso? Porque está a acontecer muito isso na nossa sociedade. Está a existir divórcio, porque ou o pai ou a mãe diz: olha, ou você escolhe, ou fica comigo e separa desta mulher, ou afasta-se de mim e fique com a mulher que você gosta. Este é um princípio injusto. A mãe ou o pai está sendo injusto, está a incentivar o filho a seguir a injustiça, a ser injusto. E uma das coisas que nós teremos que prestar conta no dia de Qiyamah é questão relacionada à justiça. Sempre que você se esforça para fazer com que haja justiça, você morre neste caminho, você morreu num caminho certo, porque você está a envidar esforços para que a justiça se estabeleça na terra. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão: i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sejam justos, porque a justiça é mais próxima ao temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Então são tantos os versículos, são tantos os ahadiths que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala acerca da justiça. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Dentre as 7 pessoas que estarão sobre a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia que não existirá nenhuma outra sombra senão a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro que este hadith menciona: Imamun Adil, aquele líder que era justo. Líder justo pode ser um governante justo, pode ser um chefe de família justo, pode ser aquele marido justo, aquele que é responsável por uma certa família e que ele é justo. Esta pessoa sempre opta pela justiça. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que esta pessoa estará sobre a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia que não existirá nenhuma outra sombra além da sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. Há ciúmes sempre. A mãe, como eu dizia, a mãe tem ciúme do filho por causa da esposa do filho. Assim como a esposa tem ciúmes da mãe, a atenção que este filho tem para com a mãe. Cada uma deverá saber que a posição que cada uma delas ocupa é uma posição especial. É uma posição especial. O amor que este homem tem para com a sua esposa é diferente do amor que este homem tem para com a sua mãe. O lugar de cada uma delas é especial. Para com o filho, para com o marido, para com este homem. Cada uma ocupa um lugar especial. E esta mesma mulher, a mãe, tem de saber que o filho passa por uma das 3 posições. Não é? Uma delas, a primeira fase, que é a dependência. Desde que a criança nasceu, desde bebê, a mãe que cuidou. Esta criança dependia da mãe praticamente tudo. Mas a criança vai crescendo. Chega a fase de torna-se independente, já consegue fazer as coisas com autonomia, estuda, tem uma formação, tem um emprego, começa a trabalhar, tem seus próprios rendimentos, escolhe a mulher que quiser e casa-se. É uma fase, a segunda fase da independência. Depois, esta mesma criança que hoje já é independente, já é autônomo, passa para outra fase, que é a fase da maturidade. A fase da maturidade é onde esta mesma pessoa consegue relacionar-se, consegue
ter relações interpessoais, onde que ele sabe dar a cada um o seu devido direito. Ele sabe, eu estou neste momento, é um momento que eu tenho que dar atenção à minha mãe. Neste momento é a atenção que eu tenho que dar à minha esposa. Neste momento é a atenção que eu tenho que dar aos meus filhos. Tenho que dar às pessoas que estão à minha volta. Cada um no seu devido lugar. Hoje nós vemos que há problemas no casamento. Porque a mãe quer se pôr no lugar da esposa. A esposa quer se pôr no lugar da mãe. Ao ponto de existir disputa no carro. Quem tem que sentar à frente? Se quem senta é mãe dele ou é esposa dele? O que vocês fariam? Quem tinha que estar à frente? Vai dessas duas atrás. Acaba o problema. O problema não acaba. Vão ficar discutindo aí atrás. A mãe tem que ficar à frente. A mãe tem que ficar atrás. E a esposa à frente. Por quê? A mãe é boss. Mas boss dela é esposa. Você não sabe. Tua boss, você quem? Você não tem boss em casa? Quem manda aqui é tua mãe? Quem manda? A gente diz ministra do interior, não? Não é ministra. Você pode ser leão que for. Quando chega em casa, a boss é boss. Tudo areia, não é, Sadá? Sim, quem fica à frente? Esposa. Mãe, esposa, mãe. Mas qual é a relevância que isso tem mesmo? Qual é a relevância? Não tem relevância. Pessoas brigam por causa disso. Se trata de alguém que comprou carro, primeiro carro da família. A mãe também disse, meu filho, senão vai fazer o quê? A mulher vai assambarcar, não é? Quem vai sentar à frente? Não, eu sou mãe, eu tenho que sentar à frente. A esposa, eu sou esposa, eu tenho que sentar à frente. Qual é a relevância que isso tem mesmo? Chefe de Estado senta onde? Quando entra no carro? Senta atrás. Boss senta atrás. Isso não é motivo de problemas. Até este tipo de coisa já começa a criar problemas no casamento. É verdade ou não é? São coisas pequenas que nós temos que saber ultrapassar. Quer sentar à frente para chegar primeiro? Não é motivo de problemas. Não é motivo. Uma sentou à frente. A filha poderá fazer e ceder para a sogra sentar à frente. A sogra poderá fazer também a mesma coisa. Senta, você, minha filha, fica ao lado do teu esposo. Eu quero ver meu filho satisfeito. A esposa pode fazer a mesma coisa. Minha mãe, chama a mãe, chama a sogra. Senta à frente, eu quero ver meu marido satisfeito com a mãe. Cada uma delas tem um papel importante a fazer. Cada uma delas tem de puxar, fazer com que haja felicidade do outro. A nora está fazendo de tudo para que meu filho fique satisfeito. A mãe vai fazer a mesma coisa, a minha nora está fazendo tudo para o meu filho fique satisfeito. E o filho vai ver que a mãe está fazendo a mesma coisa com a esposa. E o filho vai ver que a esposa está fazendo a mesma coisa com a mãe. Vai existir uma relação saudável. Não é motivo de discussão. Cada uma quer se pôr no lugar do outro, ao ponto de discutir por coisas de gênero. O Islã deu posição a todas, e não é sentar à frente ou sentar atrás que vai tirar o mérito de cada uma. Não é. Ao ponto de chegar a este aspecto, a esposa fazer com que o marido escolha entre a mãe ou a esposa. A mãe fazer com que o filho escolha entre a esposa e a mãe. Coisas do gênero. Uns até pegam isso e incentivam ao marido divorciar a sua esposa. E argumentam. Ibrahim alayhi salam uma vez foi visitar o seu filho Ismail. Chegou na casa do Ismail. Ismail não estava em casa. Então Ibrahim pergunta à esposa: onde é que está o teu esposo? A esposa nem sequer conhecia Ibrahim. Viviam no outro sítio. Ismail casou, estava a vê-la. Nem sequer conhecia quem era a pessoa que estava a perguntar, que era pai de Ismail, que era o sogro dela, mas não sabia. Então Ibrahim alayhi salam pergunta à esposa de Ismail, a sua nora: onde está o teu esposo? Então diz: foi caçar, foi trabalhar. E perguntou acerca da convivência familiar. Como é que vocês vivem? Como é que vocês estão? Então ela diz: nós não estamos bem. Estamos a viver pobreza, não temos comida, temos estas e aquelas dificuldades. Ibrahim alayhi salam diz: quando o teu esposo voltar, diga ao teu esposo para trocar a parte atabatabab. Uns comentadores dizem que isso refere-se ao aro da porta,
Outros dizem refere-se à parte de cima da porta. Diga ao teu esposo para trocar esta parte da porta. Então quando Ismail chegou, só percebeu que alguém estava na casa, que houve alguma visita. Então perguntou à esposa quem veio para aqui, foi informado quem havia passado por lá. E Ismail alayhi salam disse: a pessoa deixou algum recado? Então disse que sim. O que disse? Disse para trocar esta parte da porta, o aro da porta ou a parte de cima da porta, conforme a explanação aqui do ulamás relacionado àquilo que é a palavra atabatabab. Então Ismail alayhi salam, aquele homem que esteve cá é meu pai, e o significado disso que ele disse era que eu tenho que me divorciar de ti, então vá para a sua casa. Então divorciou da esposa. Depois de um tempo, Ismail casou-se de novo. E o pai, outra vez, Ibrahim, veio visitar o seu filho. Quando chega, perguntou à esposa: onde estava o teu esposo? Então ele disse: meu esposo foi caçar para nós, foi trabalhar para nós. E como é que vocês vivem? Nós vivemos muito bem, estamos satisfeitos, alhamdulillah, estamos bem. O que vocês comem? Comemos carne. O que vocês bebem? Bebemos água. Então Ibrahim alayhi salam fez dua para eles, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a vocês, e quando o teu esposo vier, diga que teu pai esteve cá, manda salam para ti, e diga a ele para manter a parte da porta, o aro ou a parte de cima da porta, como nós já havíamos aqui explicado. Então Ismail alayhi salam veio e perguntou se alguém havia passado por lá. Disse que sim. Quem era? Disse, veio um homem descrevendo e disse que era o seu pai, e disse para manter, não é, o aro da porta ou a parte de cima da porta. Então ele disse que aquele homem que esteve aqui era meu pai, e ele disse para eu te manter no meu casamento. Uns pegam esta narração para dizer que o pai tem autonomia de ordenar o filho a divorciar da sua esposa. Por quê? Porque Ibrahim alayhi salam também disse para o filho para divorciar, e o filho fez o quê? Divorciou. Então temos aqui uma prova que o pai pode fazer isso. Isso é uma interpretação errada. Isto não é a posição do Sharia, que o pai pode vir dizer para o filho para divorciar da sua esposa. Não. Os ulama explicam por que Ibrahim alayhi salam disse para que o filho divorciasse a esposa. Por quê? Se tratou de um homem estranho. Ela não sabia quem era o homem. Chegou, perguntou, e ela está dando toda a informação. Nós estamos a sofrer, temos problema aqui em casa, não estamos bem. Esta não era uma mulher que tinha que ser esposa de um Nabi que é filho de Nabi. Os ulama explicam desta maneira. Não era adequado. Quanto à segunda, Ibrahim alayhi salam disse para manter, porque ela foi uma pessoa que recebeu muito bem. Ibrahim identificou-se quem era, recebeu muito bem, e apesar da situação que viviam, o que comiam carne e tinham água, ela agradeceu. Então era uma pessoa que dava valor àquilo que era esforço do marido. O marido não estava, porque foi trabalhar para a família. Ela disse: foi caçar para nós, para sustentar a família, sustentar a nós. Era uma mulher que sabia dar valor àquilo que era o esforço do marido. Portanto, os ulamás dizem: o facto do pai dizer para divorciar da esposa não é assim taxativo que ele tem de aceitar. Deve existir argumentos válidos na Sharia. Um homem veio ter com o Imam Ahmad rahimahullah e disse para o Imam Ahmad: o meu pai está a me ordenar a divorciar a minha esposa. Imam Ahmad rahimahullah disse: não, tu não podes fazer isso, tu não podes divorciar. Então o homem diz para Imam Ahmad rahimahullah: mas Umar radiallahu anhu não disse para seu filho divorciar a sua esposa? E Umar, de facto, Ibn Umar fez. Então Imam Ahmad rahimahullah disse: primeira coisa, se teu pai for igual a Umar, aí você tem como fazer isso. Umar era um homem muhaddath, era um homem que o que ele falava, a sua opinião, muitas das vezes Allah revelava versículos em conformidade à posição de Umar radiallahu anhu. E na passagem está-se aqui a fazer referência: Abdullah bin Umar não aceitou aquilo que era a posição de Umar, não aceitou, até que isso chegou ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O caso concretizou-se após a justificação.
Se tratar de uma mulher, de uma vida, se for tratar de uma mulher que não cumpre as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, não veste adequadamente, não está para seguir ordens do Islã, e não é aquilo que se pretende nessa relação familiar, existindo motivos válidos do Sharia, este passo poderá ser levado em consideração. Mas os ulamás mesmo assim dizem que é preferível tentar ainda moldar a mulher, fazer com que ela, de uma ou de outra forma, consiga entender a realidade da vida, o propósito do casamento, que é de forma conjunta, juntos, obedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala para alcançar aquilo que é a posição que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, que é o Jannah. A nossa união é união que possa nos levar ao Jannah, juntarmos para estarmos no Jannah, alcançar aquele propósito da vida. Não é simplesmente abandonar uma por causa da outra. A mãe deste marido deve saber que este marido tem uma esposa, que essa esposa também tem direitos e o marido tem deveres. A esposa tem de saber que este filho tem também direitos para com a sua mãe e este filho tem deveres para com a sua mãe. Cada uma está no seu lugar e o Islã deu este equilíbrio. Cada uma no seu devido lugar. Al-Islam yu'ti kulli dhi haqqin haqqahu. O Islã dá a cada possuidor de direito, deu o seu devido direito e cada um deve usufruir os direitos em conformidade àqueles são os direitos dados por Allah subhanahu wa ta'ala, que vem mencionado nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como nos ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é importante termos este equilíbrio, porque Allah deu-nos uma liderança. Nós somos autoridades, nós temos um certo dever e saber medir as coisas, saber balancear as coisas e não simplesmente agir por emoção. Alguém relatou algo, não é simplesmente agir, você deve investigar. É haram, é proibido nós decidirmos algo simplesmente ouvindo um lado, independentemente de quem for. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran: "Kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin." Nós temos que ser justos por Allah, temos que ser justos, por mais que seja algo contra a nós próprios, ou contra os nossos pais, ou contra os nossos parentes. Este é o ensinamento do Islã, e estes ensinamentos, essas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala estão para ser acatadas. Se nós formos a abraçar essas diretrizes dadas por Allah subhanahu wa ta'ala, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam, iremos alcançar o sucesso que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.